Na hora que quiser. Bem, boa tarde. Vocês estão bravamente desistindo do curso. Espero que vocês estejam gostando até agora. A gente vai falar um pouco sobre proteção de investimentos estrangeiros no Mercosul. Antes da gente começar, eu quero só pedir que vocês me interrompam se eu sucumbir à tentação de falar rápido demais. Por favor, levantem a mão, me interrompam, façam um sinal e eu tento falar mais devagar de novo. Para a gente poder falar sobre proteção de investimentos estrangeiros no Mercosul, a gente precisa entender primeiro duas coisas, dois aspectos. Primeiro, um aspecto geral sobre como se dá a regulação da proteção de investimentos no direito internacional e um segundo ponto sobre os problemas dessa regulação. Entendendo os aspectos gerais e os problemas, a gente vai conseguir perceber com um pouco mais de facilidade as particularidades do Mercosul. A regulação de investimentos estrangeiros é objeto de uma área do direito internacional econômico que acabou se designando Direito Internacional dos Investimentos. Esse Direito Internacional dos Investimentos se ocupa, como o nome diz, de investimentos. Investimentos, os economistas vão saber definir muito melhor do que os juristas, é uma parte de uma ideia de que é um aporte financeiro, um aporte de capital que envolve algum risco intrínseco econômico e que tem uma duração razoável. Essa é a ideia, em linhas gerais, da economia do que é um investimento. E esse investimento passa a ser considerado um investimento estrangeiro quando este aporte de capital é feito por um nacional de um Estado no território de um outro Estado. Tendo um aporte com risco com uma determinada duração temporal feita por um nacional de um Estado no território de outro Estado, eu tenho a rigor, do ponto de vista econômico, um investimento estrangeiro. E aí a nossa tarefa como jurista é tentar regular este fenômeno. Do ponto de vista jurídico, a gente tem, embora a noção de investimento seja bastante simples, a gente tem uma relação, um conjunto de relações relativamente complexo. A gente tem no primeiro nível, que está ali mais embaixo no slide, uma relação estritamente privada entre a companhia ou o investidor, pessoa física ou jurídica, que vai fazer o aporte de capital, e a outra empresa que vai receber este aporte de capital, numa M&A, por exemplo, numa fusão e aquisição, ou numa compra de participação societária, enfim. Tem uma relação privada, de contratos entre essas empresas, e que em grande parte vai ser regido pelo direito nacional, eventualmente pelo direito internacional privado. Tem também uma relação, que está lá no topo do slide, estritamente pública entre os dois estados, o estado de nacionalidade do investidor e o estado que vai receber esse aporte de capital. Esta relação estritamente pública hoje tem se corporificado, tem se materializado, principalmente por meio de tratados bilaterais. Eu vou voltar a falar sobre os tratados daqui a pouco. E eu tenho uma terceira relação intermediária, uma relação de natureza mista, que é a relação que se desenvolve entre o investidor estrangeiro nacional do Estado A, por exemplo, e o Estado B, que vai receber este investidor. Embora o direito internacional dos investimentos tenha se concentrado, do ponto de vista metodológico, nesta relação mista, ou seja, a relação entre o investidor estrangeiro e o Estado receptor, o Estado hospedeiro, a gente não pode esquecer, quando vai analisar uma relação de investimento, das outras duas relações. Ok? Durante muito tempo no direito internacional, esta relação mista entre o investidor e o Estado foi regida pelo costume internacional. Não havia, até porque o fluxo ainda era relativamente reduzido, necessidade de um corpo de normas bem definido para regular esta relação. Bastavam alguns elementos do costume internacional. Então, a doutrina sobre a responsabilidade internacional do Estado, sobre o tratamento de estrangeiros, sobre a proteção diplomática. Foi só no final do século XIX, no início do século XX, que houve um primeiro ensaio de codificação dessas normas, ensaio esse que se materializou nos tratados de comércio, amizade e navegação, uma iniciativa carreada principalmente pelos Estados Unidos.
Esses tratados, como o nome diz, não tinham como objetivo regular investimentos estrangeiros, mas sim comércio, navegação e amizade, né, o que hoje a gente chamaria de cooperação. Ainda que o objetivo central desses tratados não fosse regular investimentos estrangeiros, esses tratados continham algumas disposições rudimentares sobre proteção da propriedade privada de um estrangeiro. Tanto é assim que um desses tratados de comércio, amizade e navegação, notadamente um celebrado entre os Estados Unidos e a Itália, serviu de fundamento para o caso ELSI, ELSI, que é a sigla de uma empresa chamada Eletrônica Sicula, uma empresa de titularidade de investidores nacionais dos Estados Unidos que funcionava na Itália. Houve, por parte do governo italiano, uma certa intervenção nessa empresa, que se encontrava em dificuldade financeira, e os Estados Unidos, exercendo proteção diplomática, resolveram proteger os interesses dos seus investidores, dos seus nacionais, e levar o caso à Corte Internacional de Justiça por violação desse Tratado de Comércio, Amizade e Navegação. Durante o século XX, o fluxo de investimentos no mundo foi aumentando, o fluxo econômico, em parte por conta da globalização. Em 1970, nesse caso, Barcelona Traction, que vocês certamente já ouviram falar, a Corte Internacional de Justiça fez notar uma observação bastante interessante. A Corte dizia assim, olha, é um pouco estranho, ou parece estranho, que num contexto em que as relações econômicas estão se expandindo, o direito aplicável a estas relações não tenha conhecido o mesmo desenvolvimento. Porque, como eu disse, grande parte do tempo, toda a história, mesmo com o aumento do fluxo de investimentos, a regulação ficava restrita a alguns elementos que se extraía do costume internacional. Apesar disso, também no século XX, pelo menos na Rússia, no México e no Oriente Médio, aconteceram ondas de expropriação de investimentos, de nacionalização de investimentos. Na Rússia, na Revolução de 17, no México, com a Constituição de 33, no Oriente Médio, nas décadas de 60 e 70, com as concessões petrolíferas. Esse aumento de nacionalizações de investimentos gerou um temor, não só nos investidores, mas também nos estados de origem desses investidores, de que talvez aquele conjunto de normas extraídas do costume internacional não fosse suficiente para proteger os investidores. Então vocês imaginem que vocês são investidores, têm acumulado algum tipo de capital, exercem uma atividade econômica, de infraestrutura, por exemplo, e vocês decidem investir, realizar uma atividade em um outro estado, para expandir os negócios e, evidentemente, obter lucro. Claro que essa atividade comporta um risco econômico, isso faz parte do investimento. Você pode ter lucro, pode ter prejuízo, dependendo das suas estratégias, da oscilação do mercado, de outros fatores. O problema do direito internacional dos investimentos não é esse risco econômico, ou pelo menos não era na origem. O problema do direito internacional dos investimentos era o risco político. O risco de que, por uma mudança de orientação política, por uma mudança de governo no Estado onde você vai fazer o investimento, esse Estado resolvesse tomar a sua propriedade, expropriar o seu investimento. Foi esse medo, ao longo do século XX, que levou os Estados a tentar regular, por meio de tratados, o tema do direito internacional dos investimentos. Os primeiros esforços foram multilaterais. O primeiro deles é a Carta de Havana, de 1948, que queria criar a Organização Internacional do Comércio, como a gente sabe não existe, porque existe a OMC, que foi criada muito depois, por uma evolução do GATT, e o GATT, por sua vez, 47, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, era uma parte do texto original da Carta de Havana que foi utilizado, a parte de investimentos ficou esquecida. Então a gente sabe que no comércio houve um avanço na regulação em sentido da multilateralização, mesmo não aconteceu desde o início para o tema dos investimentos. A gente não tem uma organização internacional como tem em matéria de comércio que regule os investimentos. A OMC até possui hoje um instrumento, o TRIPS, o Acordo sobre Medidas Relativas a Investimentos, medidas de comércio relativas a investimento, que cuida pontualmente ou indiretamente dos investimentos quando alguma medida que recai sobre investimentos tem um efeito distorsivo do comércio. Mas o objetivo da OMC não é proteger o investidor. A OCDE também tentou, mais de uma vez ao longo da segunda metade do século XX, em 1960, em 1990,
fazer uma convenção multilateral, um acordo multilateral sobre a proteção de investimentos. Também não conseguiu. O desacordo entre os Estados era muito grande para que se chegasse a um termo sobre como e quais obrigações um Estado tem em relação ao investidor estrangeiro que resolve investir no seu Estado. O Banco Mundial também, o Grupo Banco Mundial também teve algumas iniciativas, duas multilaterais de sucesso, que também não cuidam diretamente da proteção do investidor. Uma delas é a amiga Agência Multilateral de Garantias de Investimento, MIGA, que tem como objetivo oferecer garantias para os investidores, garantias para o risco econômico, o risco político. E o outro é o Centro Internacional para a Solução de Controvérsias Relativas a Investimentos. CIAD, às vezes em espanhol, a gente em português costuma adotar a sigla em inglês ICSID. Que também funciona, mas o ICSID, como o nome diz, é um centro para que as controvérsias relativas a investimentos sejam resolvidas. O ICSID não tem regras sobre a proteção do investimento, ele é apenas um espaço e tem algumas regras procedimentais para que controvérsias sobre essa matéria eventualmente existentes sejam lá resolvidas por arbitragem ou por mediação. Fora disso, não há um instrumento multilateral que regule os investimentos estrangeiros. A saída, então, o Andreas Lorenfeld, que é um autor muito importante do direito econômico internacional, diz que, diante dessa impossibilidade de conseguir negociar de maneira multilateral, os Estados optaram por uma solução ad hoc, uma solução pragmática. Já que eu não consigo regular multilateralmente, eu vou regular bilateralmente. Eu, Estado, majoritariamente exportador de capital, ou seja, o Estado cujos nacionais vão investir no exterior e têm interesse em proteger o meu investidor que está lá no exterior, vou negociar tratados bilateralmente com os Estados que me interessam. Foi exatamente isso que a Alemanha fez em 1959, quando celebrou o primeiro Tratado Bilateral de Investimentos, DBI ou BIT, com o Paquistão. Essa tendência, que vocês veem aí no slide, foi seguida por outros países, primeiro pelos europeus, a Suíça em 61, Países Baixos em 1963, França em 72. O primeiro país em desenvolvimento a se interessar por fazer acordos, né, a ter a iniciativa de fazer o seu primeiro acordo, foi o Iraque em 1964. Vocês vejam lá que a China só em 82, o Brasil só começou a fazer esses acordos em 94, a Argentina, salvo engano, em 89. A gente vai entender por que essa distribuição temporal aqui é pouco. Mas o fato é que, na ausência de uma regulação multilateral, o que a gente tem que estudar hoje, quando estuda direito internacional de investimento, são esses tratados bilaterais. O que contém esses tratados bilaterais? Primeiro, uma definição de investimentos. Então, lembra que eu comecei agora há pouco falando sobre uma definição geral econômica de investimentos? Pois bem, para nós juristas, quando a gente vai estudar direito internacional de investimentos, existem tantas definições de investimentos quanto sejam os acordos, porque cada acordo tem a sua própria definição. É bem verdade que se a gente comparar o texto de todos os acordos que existem, a gente consegue extrair mais ou menos um contorno geral dos investimentos com uma coisa que a UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, chama de Asset Based Definition, definição baseada em ativo. Ou seja, os tratados bilaterais normalmente listam categorias de ativos financeiros que podem ser considerados investimentos para fins daquele acordo. E normalmente tem uma linha genérica que diz qualquer outro ativo financeiro. Ou seja, as definições dos investimentos são bastante, os investimentos nos acordos são bastante amplas. Além dessa definição de investimentos, os acordos têm, obviamente, uma cláusula sobre expropriação. Esse era o problema original que animou os Estados a negociar esse tipo de acordo. Uma cláusula que não proíbe a expropriação simplesmente, ela proíbe a expropriação ilícita, ou seja, aquela que é feita sem interesse público, sem reparação, sem compensação financeira ou que seja discriminatória. Fora desses casos, se a expropriação for lícita e havendo compensação, não há problema para que ela aconteça. Esses tratados também têm os chamados padrões de tratamento do investidor. São 3 os principais padrões de tratamento. Tratamento nacional, quem estuda direito nacional do comércio certamente ouviu falar sobre isso, ou seja, eu não posso tratar um investidor estrangeiro de uma forma pior do que eu trato o meu investidor doméstico nacional. O segundo é o tratamento da nação mais favorecida, eu não posso tratar um investidor de determinada nacionalidade com um tratamento inferior àquele tratamento melhor que eu concedo para um investidor de outra nacionalidade estrangeira. E o terceiro, particular do direito internacional dos investimentos, é o tratamento justo e equitativo.
Porque, ao contrário dos outros dois, que são comparativos, eu comparo seja com de outra nacionalidade, seja com nacional, o padrão justo de tratamento justo e equitativo é um padrão absoluto. O que o tratado diz é que eu tenho que tratar o investidor estrangeiro de maneira justa e equitativa. O problema, um dos grandes problemas do direito internacional dos investimentos é que os tratados não contêm definições sobre o que é tratado de maneira justa, muito menos o que é tratado de maneira equitativa. Esses tratados também garantem certas liberdades de remessa dos lucros para o exterior. Imagina, a empresa está investindo em Angola, por exemplo, e quer remeter os lucros da sua atividade lá de volta para a matriz aqui no Brasil, por exemplo. E esses tratados também contêm um mecanismo de solução de controvérsias. Dois, na verdade. Um que a gente conhece muito bem do direito internacional público, que é um mecanismo de solução de controvérsias entre as partes do tratado, ou seja, entre os estados. Por exemplo, do primeiro tratado entre a Alemanha e o Paquistão, uma solução de controvérsias entre o Estado alemão e o Estado paquistanês. Normalmente, a ser resolvido na Corte Internacional de Justiça. A particularidade, entretanto, não é esta. É um mecanismo, é a existência de um mecanismo de solução de controvérsias por meio do qual o investidor, a empresa, pode diretamente processar o Estado receptor quando este Estado falha em cumprir as obrigações que ele assumiu no tratado. Por exemplo, quando ele falha em garantir um tratamento justo e equitativo, seja lá o que isso significa. E essa solução de controvérsias investidor-Estado vai se processar, entre outras instituições, grande parte do ICSID, que eu falei agora há pouco. Centro de Solução de Controvérsias Relativas a Investimentos, criado em 65 pela Convenção de Oslo. Se a gente pensa nesses acordos, ou seja, esse acordo, essa estrutura de acordo bilateral, ela variou um pouco ao longo do tempo, até bem recentemente. Esse gráfico que está aí, né, esse esquema, é um esquema da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, na UNCTAD, sobre as etapas de evolução histórica dos acordos de investimento. Então, vocês vejam que tem ali uma primeira etapa, que a UNCTAD chama de Era da Infância, que vai de mais ou menos 1959, mais precisamente, quando começaram os tratados, até 64, em que eu tinha nada mais do que 37 tratados sobre investimento. Bem pouco, considerando a quantidade de países do mundo. De 1965 a 89, ou seja, quase 25 anos, eu tenho o que a UNCTAD chama de Era da Dicotomia. Eu aumentei de 37 tratados para 404 tratados sobre investimento. O que é essa era chamada de Era da Dicotomia? Que existia uma polarização muito clara entre os estados desenvolvidos que exportavam capital, ou seja, os estados de nacionalidade dos investidores, que queriam a expansão desses acordos, de um lado, e, de outro lado, os estados em desenvolvimento, majoritariamente importadores de capital, que achavam que não era exatamente correto dar tantas garantias para o investidor estrangeiro. Garantias que muitas vezes esses estados não podiam dar nem aos seus investidores nacionais. Grande parte dessa visão foi uma reconstrução da doutrina Calvo, que vocês certamente conhecem no Tratado Internacional. Além disso, nessa época, com a independência dos países na África, dos países africanos, houve um aumento da maioria numérica de Estados de desenvolvimento, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, o que garantiu que esses Estados conseguissem ter algum tipo de solidariedade e bloquear o avanço dos acordos internacionais de investimento. A partir de 1990, a história muda completamente. O muro de Berlim cai, não antes. A bipolarização leste-oeste diminui, ou acaba. E o terceiro mundo, né, tão chamado terceiro mundo, deixa de ter a solidariedade que mantinha até ali. Começa a se instaurar uma competição entre esses países em desenvolvimento para atrair capital. E qual é o reflexo disso em termos de acordo? A gente aumenta de 404 acordos em 1989 para 3.067 em 2007. Em 2010, mais ou menos 3.100 acordos. Ou seja, há hoje mais de 3.000, certamente, tratados bilaterais de investimento. E alguém que queira estudar direito internacional de investimento precisa estudar esses tratados. De 2010 para cá, a gente sai dessa era da proliferação e entra naquilo que a UNCTAD chama, é a era que a gente está agora,
era da reorientação. Vocês vejam que continua existindo um aumento dos acordos de 3.067 em 2007 para 3.271 today desse gráfico é em 2016. Então, houve um aumento de mais ou menos 410 tratados, ou seja, continua se expandindo o conjunto de tratados de investimento, mas, primeiro, uma expansão muito mais reduzida, muito mais devagar, nesse intervalo, e uma expansão que gera a chamada reforma, a reforma dos acordos internacionais de investimento. O momento que a gente vive agora é o chamado momento de reforma dos acordos internacionais de investimento. Há uma insatisfação difusa, os Estados concordam que o modelo que se estruturou com base nesses 3.000 e tantos tratados bilaterais de investimento não é mais satisfatório, que se precisa de alguma forma mudar esse sistema. A questão toda é como fazer esta mudança. Há algumas sugestões. Por exemplo, reduzir as possibilidades de acesso à arbitragem de investimentos. Lembra que eu falei para vocês que uma das peculiaridades desses acordos é permitir que um investidor estrangeiro possa diretamente processar por arbitragem internacional o Estado hospedeiro quando ele viola uma das obrigações previstas no tratado, certo? Embora esta faculdade exista desde 65, quando o ICSID foi criado, vocês vejam que ela só começou a operar com sucesso no final da década de 90. Então, vocês veem ali a primeira coluna mais alta, 1997, com 10 casos. De lá para cá, os casos aumentaram vertiginosamente. Ou seja, os investidores descobriram esta possibilidade de processar os estados. E aí um agravante, vários desses países em desenvolvimento que assinaram acordos nas décadas de 80 e 90, assinaram, alguns autores hoje de sociologia jurídica descrevem isso, mas como uma índole de sinalização da abertura econômica. Alguns autores que dizem que os acordos bilaterais de investimento foram, durante a década de 90, os photo sharing agreements, ou seja, acordos que você faz para tirar foto. Vai o chefe de Estado, você não tem que assinar, assina um acordo bilateral de investimentos. E ninguém tinha exata noção, durante muito tempo, vários estados não tinham exata noção, das possibilidades e das garantias que esse estado estava dando ao investidor e as possibilidades de ser levado ao banco dos réus, né, a ser demandado numa arbitragem internacional por parte desses investidores. Isso aconteceu grandemente com os estados de desenvolvimento. Há vários relatos de pessoas que trabalhavam, né, nos órgãos de defesa do Estado em vários países em desenvolvimento, e que, na década de 90, receberam lá uma notificação do ICSID dizendo: olha, um investidor resolveu processar o Estado e o procurador, imagina que vocês estavam lá na procuração, a gente chama de procuração de tesouro, né? Estavam lá na procuração de tesouro, chega uma carta do ICSID, do secretário do ICSID, dizendo: olha, a Argentina está sendo processada. Vários estados, não ter sido caso argentino, vários estados sequer sabiam que o acordo tinha sido assinado, que esse acordo existia, que esta arbitragem era possível. Até hoje é assim. Eu lembro que um deputado de uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, começou a fazer uma base de dados dos acordos online, para todo mundo poder acessar os acordos, e vários estados em desenvolvimento sequer sabiam que os acordos existiam. O deputado ligava e disse: olha, chancelaria, estou precisando de uma cópia do acordo que você tem com a Suíça, assinado em 82. E o estado disse: mas acordo com a Suíça? Não sei, que acordo é esse? Mas o estado ficou. Tem algumas outras coisas importantes sobre essa arbitragem para a gente entender essa crise e esse movimento de reforma. Outra coisa importante é a distribuição geográfica. Se vocês olharem ali, 1/4 dos casos, aqui em azul escuro, foi instaurado contra países da América do Sul. Lá em roxo, mais 1/4 com países da Europa Central e Oriental. Aqui em laranja, também uma porção grande, e aqui em azul escuro na parte direita, África subsaariana, norte da África e Oriente Médio. Ou seja, quase 75% dos casos são instaurados contra países em desenvolvimento. O tratado de investimentos é absolutamente sinalagmático, né? Quando o Brasil assina um tratado com a França, por exemplo, as obrigações do Estado francês com o investidor brasileiro são exatamente as mesmas do Estado brasileiro com o investidor francês. Obviamente, tem um desequilíbrio econômico. Esse acordo interessa muito mais a França, porque são os investidores franceses que investem, pelo menos na década de 90, investiam, em sua maioria, no Brasil. O fluxo, no sentido contrário, era
mínimo, por isso essa distribuição geográfica. Um outro fator importante para explicar essa crise é o resultado dos casos. Vocês veem ali que na parte da esquerda, metade dos casos são efetivamente resolvidos pelo ICSID. A outra metade não é resolvida, seja porque o tribunal entende que não tem jurisdição, seja porque as partes entram em acordo e retiram o caso do tribunal, mas da metade que é resolvida pelo ICSID, de fato, a maior parte dos casos é procedente para o investidor. Então a gente tem dois elementos de crítica. O primeiro é a distribuição geográfica. A gente sabe que os países de desenvolvimento são alvo prioritário da arbitragem de investimentos. E mais do que isso, a gente sabe que normalmente o Estado perde. Na maior parte das vezes ele perde a arbitragem, o investidor ganha. Ganha o quê? Uma indenização. Uma outra coisa importante sobre esses casos são os setores. Vocês veem que quase metade dos casos, aqui na parte direita do gráfico, são na indústria de petróleo, gás e mineração e na indústria de energia, ou seja, setores estratégicos e sensíveis. É sobretudo nesses setores que esses casos acontecem. Esses dados todos são estão atualizados até 2017, até o final de 2017. Mais do que esses setores, a gente precisa só pensar em algumas coisas que são discutidas efetivamente nesses casos. Eu trouxe aí alguns exemplos, a apresentação está disponível para vocês, eu queria comentar dois deles. O primeiro é o caso Metalclad contra o México. Metalclad é uma empresa americana que fazia gerenciamento de aterros, de lixo, e que foi investir no México. E no curso do seu investimento teve uma licença ambiental negada, não pelo governo federal mexicano, mas pelo governo de um dos estados do México. E o que a empresa fez? Processou o Estado mexicano dizendo: olha, isto é violação do tratamento justo e equitativo. Eu tinha uma expectativa legítima de realizar um investimento e agora o Estado mexicano, não interessa que é o Estado federal ou um nível subnacional, está negando uma licença ambiental, ou seja, está interferindo injustamente no meu investimento. O que aconteceu? Metalclad recebeu uma grande indenização dos Estados Unidos mexicanos. Um caso mais recente, Forest contra a África do Sul. Vocês sabem que a África do Sul tem uma lei mais ou menos recente, chama Black Empowerment Act, Lei de Empoderamento Negro, e tem como objetivo redistribuir o acesso à riqueza pelas diferentes etnias que compõem o povo sul-africano. E uma parte dessa lei, um dispositivo dessa lei, determina que nos conselhos gerenciais e diretores de empresas exista uma distribuição equalitária entre as etnias. A empresa Forest não respeitava esta norma e foi, portanto, punida pelo governo sul-africano com a determinação de que revisasse a composição do seu conselho. O que a empresa Forest fez? Recorreu à arbitragem nacional, dizendo: olha, isto é uma interferência indevida e violação do tratamento justo e equitativo. Nesse caso, o Estado sul-africano ganhou. Mas isso foi suficiente para que o Estado sul-africano tomasse a decisão, depois do caso Forest, de se retirar, de denunciar os tratados sobre investimentos. O que, por mais que talvez pareça uma decisão inteligente, não tem um efeito imediato. Os tratados de investimento normalmente tem uma coisa que a gente chama survival clause, ou sunset clause, uma cláusula de sobrevivência, que determina que, uma vez denunciado o tratado, as obrigações continuam em vigor, às vezes por mais 10, 15, até 20 anos. A decisão de denunciar o tratado de investimentos é mais simbólica do que efetiva nesse caso. Tem várias críticas, portanto, ao direito dos investimentos. Algumas procedimentais, estão todas ali, ou algumas delas. O fato de a arbitragem ser ad hoc, então um tribunal arbitral não está vinculado por uma decisão feita pelo tribunal anterior. A ausência de um mecanismo de revisão, se eu entendo que aquele laudo arbitral foi injusto, eu não tenho a quem recorrer. A ausência de participação das comunidades locais, então eu tenho de um lado um investidor, a empresa, de outro um Estado, sem que as pessoas afetadas daquele Estado possam participar. Eu tenho uma crítica sobre a falta de transparência, porque por mais que se publique os laudos da arbitragem, no final da arbitragem, ninguém tem um controle durante o caso do que exatamente está acontecendo. Essas são todas críticas procedimentais. Eu tenho críticas materiais também na doutrina. Que os autores dizem que, olha, o direito nacional de investimentos foi originalmente concebido dentro da ótica de oferecer um International Minimum Standard, padrão mínimo internacional para o investidor.
E o que aconteceu foi que, ao longo das décadas, os tribunais arbitrais foram expandindo os limites dessa proteção, em parte por culpa da redação dos tratados, que usam cláusulas como o Estado é obrigado a conceder tratamento justo e equitativo, sem especificar o que é tratamento justo e equitativo. Na atividade interpretativa, esse tratamento foi sendo expandido. Tem um autor indiano, Suresh Bedi, que diz, olha, a gente mudou a direção aos investimentos do International Minimum Standard, do padrão mínimo, para o International Maximum Standard, padrão máximo de tratamento. Esse é precisamente o paradoxo atual que gera essa crise e esse desejo de reforma. De um lado, a ideia de que eu tenho sim que garantir um padrão mínimo de tratamento, que o investidor realmente precisa ter direito a uma compensação quando ele tem uma expropriação, por exemplo, ilícita, discriminatória, sem compensação, que me parece bastante lógico. Alguém toma um risco de exercer uma atividade produtiva em outro Estado, deve ser compensado se o Estado, por alguma razão, resolver expropriar a sua propriedade privada. Mas, por outro lado, eu também tenho, legitimamente, uma preocupação em preservar o direito do Estado de regular, right to regulate, o direito de exercer o poder regulatório nas mais diversas áreas econômicas e sociais. Eu não posso, com uma desculpa de querer proteger o investidor, retirar do Estado essa possibilidade e criar uma espécie de mecanismo de revisão das decisões políticas e administrativas do Estado. Mas eu também não posso, com a desculpa de querer proteger o espaço regulatório, suprimir os direitos completamente dos investidores. O problema do direito dos investimentos hoje é precisamente achar o equilíbrio entre esses dois vetores. E estava o gráfico que eu me referi agora há pouco sobre a reforma. Há um movimento de reforma de acordos. Então, os acordos que foram assinados até 2010, 2007, 2010, são os acordos que a gente chama de tradicionais, que tem aquela estrutura que eu montei para vocês. De 2010 para cá, começou o movimento de assinar os chamados acordos da nova geração, que são acordos que, além daquela estrutura original, contêm cláusulas novas, por exemplo, sobre a obrigação do investidor respeitar as regulações ambientais, laborais, de saúde, de direitos humanos, de não corrupção, da obrigação do investidor de negociar durante 180 dias, por exemplo, antes de poder recorrer à arbitragem, do que a gente chama de fork on the road, ou seja, ou o investidor bem escolhe o mecanismo nacional de negociação, ou ele bem escolhe a arbitragem, porque antes acontecia do investidor tentar resolver nacionalmente o problema, quando não conseguia, voltava a discutir pela arbitragem. Às vezes ia para a arbitragem, direto, via que não ia ter algum sucesso pela arbitragem, resolvia ir para um mecanismo nacional. Então, há alguns refinamentos, como a possibilidade de amicus curiae, de participação de amicus curiae no procedimento, a necessidade de publicação dos documentos, das petições, dos laudos, ao longo do processo, a realização pública das audiências arbitrais, ou seja, uma série de pequenas reformas que tentam corrigir os problemas que foram observados ao longo do tempo. Um detalhamento maior do que significa tratamento justo e equitativo, por exemplo, para dizer que tratamento justo e equitativo significa não denegar o devido processo legal, ou algum rol de elementos que o Estado entenda está dentro desse conceito. Esses tratados reformados foram os tratados celebrados a partir de 2010. Além dessa reforma no conteúdo, tem os outros movimentos que a gente observa nesse momento agora de reorientação e de crise. Primeiro, como eu assinalei no caso da África do Sul, é a denúncia dos tratados. Alguns estados, não só a África do Sul, também o Equador, a Bolívia, a Venezuela, optaram por denunciar, por se retirar dos tratados que existiam, aqueles tratados tradicionais. Já disse para vocês que isso talvez não seja a estratégia mais eficaz imediatamente, mas é uma opção política. Outra coisa que a gente tem observado é o aumento dos chamados TIPS. Os TIPS são os tratados com dispositivos sobre investimentos. Treaties with Investment Provisions. O que são esses tratados? Podem ser acordos de livre comércio, acordos de cooperação econômica, acordos em geral mais amplos que contêm, às vezes, um capítulo sobre investimentos. É bem verdade que vários desses TIPS que contêm um acordo de investimento, um capítulo sobre investimento, e esse capítulo de investimento nada mais é do que um BIT que foi copiado, colado e colocado dentro de uma negociação mais ampla, às vezes para aumentar o poder de barganha, se tem alguma coisa para dar no comércio e consegue resolver alguma coisa em investimento. Essa tem sido também uma tendência nessa era, nesse momento de crise de reorientação. Ou bem, eu saio dos acordos e eu tento negociar investimento dentro de um pacote econômico mais amplo,
ou eu continuo negociando investimento sozinho, mas com aquelas reformas no conteúdo, ou eu opto por acordos mega-regionais. Aí tem uma representação mais ou menos de como está a regulação de comércio e investimento na Ásia. Começo, já que eu não quero mais negociar só bilateralmente, mas também não conseguimos negociar multilateralmente, a gente tenta regular regionalmente ou mega-regionalmente, transregionalmente. TPP, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, tem um acordo com o capítulo de investimento, TTIP, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, que está congelado por enquanto, tem um capítulo sobre investimentos. O CETA, o acordo entre o Canadá e a União Europeia, tem um capítulo sobre investimentos, ou seja, é uma outra alternativa de negociação. E a gente chega, por fim, no Mercosul. O que aconteceu no Mercosul? Se a gente olhar o número de tratados assinados por cada um dos Estados membros do Mercosul ao longo do tempo, começando em 78 e terminando em 2002, a gente vê que de 78 até mais ou menos 1990, eram pouquíssimos os tratados assinados. Isso bate muito com aquele perfil que a gente viu geral. Até 1990, 89, 90, a gente estava naquela era da infância. De 1990 em diante, começa a era da proliferação. Isso fica claro. Aquela curva mais alta é precisamente a Argentina. Ou seja, também os estados membros do Mercosul e os estados latino-americanos de maneira geral concorrem pela atração de investimentos. É o mecanismo para se concorrer pela celebração de acordos. No âmbito do Mercosul, esse movimento de celebrar acordos de investimento leva à negociação e assinatura de dois protocolos. O protocolo de Colônia e o protocolo de Buenos Aires, Colônia em 93, Buenos Aires em 94, protocolo de Colônia com investimentos intra-Mercosul, protocolo de Buenos Aires com investimentos extra-Mercosul, extra-zona. Se a gente pegar o texto desses tratados e analisar, eles são exatamente o texto de um tratado bilateral, clássico. Arbitragem incide, expropriação mediante compensação, incluindo expropriação direta, tratamento da nação mais favorecida, tratamento justo tributativo, tratamento nacional. É um modelo clássico de investimentos. Esses protocolos não foram à frente, em parte, por culpa do Brasil, que não ratificou esses protocolos. Eles foram incluídos na mesma, lembra que eu mostrei lá no início que o Brasil assinou o seu primeiro BIET em 1994, ele assinou 14 BIETs, além dos protocolos do Mercosul, todos eles foram enviados para o Congresso no mesmo bolo. Teve um componente interno, que foi a mudança de governo FHC para Lula, de 2002 para 2003, que mudou substancialmente a visão sobre a economia. E também teve um fator externo em 2002, que foi a crise da Argentina, que fez com que a Argentina se tornasse, como a gente vê no outro gráfico, o principal estado demandado nas arbitragens de investimento. Em primeiro lugar, em segundo, Venezuela. Então, olhando tanto para a questão interna aqui do Brasil, como para a questão externa e regional, o Brasil resolveu, nessa transição presidencial de 2002 para 2003, retirar todos os tratados de tramitação do Congresso, inclusive os tratados do Mercosul, os protocolos. Com isso, os protocolos nunca entraram em vigor. Mais ou menos nessa época, começa com há vários artigos para quem se interessar sobre a experiência da Argentina. Vocês comparem essas barras, né, dos principais casos da Canadá. Vocês veem lá em primeiro lugar Argentina, com mais ou menos 60 casos, Venezuela, Espanha, República Tcheca, Egito, Canadá, por conta do NAFTA, normalmente investidores americanos processando o Canadá. Comparem isso com este gráfico dos estados demandantes, ou seja, os estados de nacionalidade dos investidores. O principal lá, os Estados Unidos, Holanda, que tem um regime fiscal bom, Reino Unido, Alemanha, Canadá, França, Espanha. Então, a gente vê mais uma vez, de uma outra forma, aquele sentido preferencial das arbitragens. Sempre o investidor oriundo de um Estado desenvolvido e majoritariamente exportador de capital processando um Estado em desenvolvimento. Vocês vejam, caminhando mais um pouco, depois de 2000 e 2001, houve uma estabilização dos países membros do Mercosul quanto à assinatura de acordo de investimento. Começou, em parte por conta dos casos argentinos, também da percepção de que talvez não fosse, que esse sistema construído com base nesses tratados não fosse exatamente equânime, começou um movimento de reticência dos Estados. O Brasil falou, não assino mais, isso não faz parte de uma política externa, assinar acordos de investimento dessa natureza, e em grande parte os Estados membros do Mercosul seguiram esta tendência. Vem ali que
poucos tratados foram assinados depois do início dos anos 2000. Em 2010, tem uma decisão do Mercosul, decisão 30 de 2010, que estabelece as diretrizes para a celebração de um novo acordo de investimentos no Mercosul. E aí tem algumas diretrizes, são 10 ou 11 que vocês vão encontrar no documento. Eu só selecionei 3 ali, a diretriz 3, número 7, no sentido de que os acordos de investimento do Mercosul teriam que prever solução de controvérsias só entre Estados. Ou seja, fugir da arbitragem de investimentos, fugir da possibilidade que o investidor processe diretamente no Estado. Outra diretriz número 9, que a entrada em vigor fosse bilateral e não mais que se esperasse que todos os Estados-membros ratificassem o protocolo para que ele entrasse em vigor. Diretriz número 9 é essa. A diretriz número 10 era a derrogação, né, dos protocolos de Colônia de Buenos Aires. Também houve em 2010 a decisão no âmbito do Mercosul de que esses protocolos estavam superados. E aí vocês veem ali, depois de 2010, que em grande parte essa estabilização continuou com 3 exceções. Na linha mais aqui embaixo, o Brasil, que assinou 6 acordos. Aqui o Uruguai, que assinou um acordo. E aqui a Argentina, que assinou um novo acordo em 2016. Os acordos que foram assinados por cada um desses países mostram claramente a fragmentação de política em matéria de investimentos entre os nossos países, né? O Brasil assinou 6 acordos, agora 8 já, chamados Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Acordos que não têm tratamento justo e equitativo, que não prevêem expropriação direta ou compensação por expropriação indireta, que não prevêem arbitragem de investimentos, que contém cláusulas sobre combate à corrupção, contém cláusulas sobre respeito aos direitos humanos, contém cláusulas sobre responsabilidade socioambiental. Acordos esses que foram assinados, em sua maioria, para não dizer todos, com países da África e alguns países também latino-americanos. Essa foi a opção brasileira. Um acordo que tem ali do Uruguai, que foi assinado com o Japão, é um acordo de livre comércio que contém um capítulo sobre investimentos. Capítulo esse que incorpora algumas dessas disposições dos acordos chamados de nova geração. E ali, na caso da Argentina, um acordo com o Catar, assinado em 2016. O gráfico não está atualizado, tem mais um que foi assinado no início desse ano com os Emirados Árabes. Acordos esses que reproduzem o texto dos acordos da década de 90. Ou seja, 3 países, 3 estratégias completamente diferentes. No âmbito do Mercosul, em 2017, em abril de 2017, foi assinado o Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que reproduz o texto dos ACFIs brasileiros. Ou seja, no âmbito do Mercosul, prevaleceu, pelo menos formalmente, o modelo de acordo pensado pelo Brasil para as suas relações bilaterais. O acordo foi assinado, no Brasil está em tramitação no Congresso para aprovação. O Uruguai aprovou em 13 de julho agora de 2018 o texto do acordo, e eu confesso que eu não encontrei nenhuma, vocês talvez saibam, nenhuma informação sobre a tramitação na Argentina, no Paraguai. Na ocasião da assinatura, a Bolívia se mostrou contrária à assinatura, mas também não tem informação, provavelmente não aprovará. Então, essa é a posição que prevaleceu regionalmente. Vocês vejam que quando a gente considera os países isoladamente, cada um tem optado por uma via diferente. Se a gente amplia o escopo da nossa análise, pensa na América do Sul, até na América Latina, a gente vai ver que essa fragmentação continua, se mantém. Então a gente tem países que são completamente contrários ao direito nacional dos investimentos, Venezuela, Bolívia, Equador. Tem países como o Brasil que propuseram uma via alternativa. Tem países como o Chile, o Uruguai, a Colômbia, o Peru, que estão muito satisfeitos com a sua experiência com os acordos de investimento. Não foram demandados em arbitragem, então, para eles não é um problema continuar negociando acordos. Para terminar, queria só deixar uma reflexão. Isso é uma análise de rede, isso quem faz muito bem é o Facebook, que chama Social Network Analysis, análise de redes sociais. Só que não são pessoas, aí são os estados, e as linhas não são likes e dislikes no Facebook, são acordos de investimento.
Vocês notam que tem um núcleo ali. A rede está dispersa por uma medida chamada Billion Centrality, centralidade central, que é que mede o quanto de informação cada um daqueles pontos retém, qual é a força de cada um daqueles pontos em transmitir uma mudança. Vocês veem que lá no centro, vocês não veem, mas eu vou dizer para vocês, tem a China, a Coreia, a Alemanha, a Suíça, a Grã-Bretanha, a França. E eu pergunto para vocês, onde vocês acham que estão os países do Mercosul e onde está o Mercosul? Se a gente aproximar lá no canto superior, a gente vai ver aqui, na ponta da rede, Brasil, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Argentina e o Mercosul aqui quase no fim da rede. Ou seja, por mais a ideia de terminar com essa reflexão é pensar que por mais que talvez a gente possa pensar em modelos alternativos, é preciso que a gente tenha o realismo de perceber que talvez essas alternativas não consigam produzir um efeito macro. A não ser que alguma dessas alternativas seja levada para um fórum multilateral. Coisa que o Brasil, a Argentina, o México, a Indonésia tentaram na OMC. Antes da reunião ministerial que foi em Buenos Aires ano passado, teve um encontro do Conselho Ministerial lá em Genebra com uma propositura por parte desses países de que se negociasse no âmbito da OMC um acordo de facilitação de investimentos, dentro desse modelo pensado pelo Brasil, sem arbitragem de investimentos, sem tratamento justificativo, sem expropriação direta, ou seja, sem os problemas. E aí, se a gente amplia a fragmentação que a gente tem na América Latina para o mundo, nessa reunião que ocorreu em Genebra, a reunião acabou sendo interrompida porque a delegação da Índia se negou a negociar no âmbito da OMC o tema de investimentos. E aí a briga foi tão grande que o chairman da sessão teve que interromper a reunião ministerial e retomar em outro dia. Ok? Obrigado, o e-mail está aí. Existe alguma sistemática de investimentos paralela a esse tratado de investimentos? A segunda, isso significa que o Brasil é um país fechado no mundo dos negócios, dos investimentos? E terceiro, como o Brasil costuma então atrair mais os investidores especuladores, tanto que a nossa bolsa está batendo quase 30 mil pontos, coisa que não se imaginava há pouco tempo atrás. Então o Brasil acaba atraindo mais capital especulativo? Tem algumas observações. Primeiro, a minha pergunta sua é: os investimentos acontecem independentemente dos acordos? A resposta é sim. Tem vários estudos de econometria que tentam traçar uma relação entre o fato de assinar acordos e atrair investimentos. E a economia, embora seja uma ciência mais exata, talvez do que o direito, não é tão exata assim, porque metade desses estudos mostram uma relação, dependendo da metodologia, do modelo econômico que você constrói, metade dos estudos mostram que não tem nenhuma relação. Não adianta assinar acordo que isto por si só não vai fazer a atração de investimento. Ou seja, me parece que não é determinante. Tanto não é determinante que o Brasil, apesar de não ter assinado acordos, continua sendo, durante muito tempo, o quinto país que mais atrai investimento, às vezes sexto, no ranking da UNCTAD, por exemplo. Ou seja, há outras vias de atração de investimento que independem da assinatura de acordos. E aí tem algumas análises de economia e de política econômica do Brasil, ao longo desse tempo, que mostram que algumas reformas internas, privatização, acabaram atraindo capital. Não só o capital especulativo, mas também o que a gente chama de investimento direto. O discurso por trás dos acordos de investimento é promover desenvolvimento. Então a ideia para promover desenvolvimento é que eles protejam os investimentos diretos. O problema é que esses acordos, como eu disse, têm definições muito abertas. E essas definições normalmente terminam em N-asset, sem estabelecer um percentual mínimo, por exemplo, de compra de controle acionário. Então, na verdade, eles acabam protegendo tanto o investidor especulativo como o investidor que vem investir diretamente para a produção de atividade econômica.
Ou seja, o fato do Brasil não ter assinado quase acordos, não ter ratificado os 14 que assinou e agora ter assinado 6 sem essas garantias, não torna mais ou menos fechado. Só uma outra dúvida. O Brasil tem um tratado com a China de investimentos? Não. É investimento direto mesmo, Sem, submetido à lei nacional. Beleza. Primero quiero felicitarlo al profesor, realmente fue un seminario de derecho de las inversiones brillante. Yo, como argentino, como haber transitado toda la etapa que tiene mandados judiciales, 40 casos, yo estaba en China estudiando y me venían todos a preguntar qué iba a hacer Argentina con los mandados judiciales. A la luz de eso y de todo lo que ha pasado, reflexiona y si todo este sistema de las inversiones extranjeras no es una reproducción de la colonización europea en los países pobres, los países de África. Es una manera de volver a colonizar a los países pobres a través de un mecanismo perverso, no solo por el tema de que se pactan las inversiones extranjeras, segundo porque se constituyen tribunales arbitrarios con los mismos árbitros que son todos las empresas, las otras empresas. Y además porque se permite el retiro de las remesas de las empresas. O sea, vienen, se sacan las remesas y el país queda. Y tampoco creo que en ese campo que se vendió en la década del 90, que las inversiones llegan porque hay este derecho. Eso le agradezco al profesor que lo ha dicho. El ejemplo lo tenemos ahora. Argentina no denunció ningún DNI, no sé por qué, no se denunció ningún DNI. Sin embargo, no están las inversiones extranjeras porque las inversiones están con otros costos. Por ejemplo, los lagos que salieron en el CIAC, la gran mayoría fueron arreglados cuando la economía de la Argentina mejoró. Directamente a la empresa le convenía seguir prestando sus servicios, seguir con la concesión y arreglar el lado. Se mueven por temas de capital y de interés del mercado. Y lamentablemente, Argentina está en ello. Argentina se está endeudando especialmente con fondos y es muy posible que vivamos en unos pocos años otra gran cantidad de empresas prestadoras de servicio. Ahora se actualizaron las tarifas, lamentablemente no puede pagar la deuda que hemos prometido, nuevamente vamos a caer en demandas de este sistema que realmente ha sido perverso. Y yo creo que se equivoca mucho Argentina en no seguir lo que ha hecho Brasil. Porque Brasil ha recibido muchas inversiones extranjeras sin tener más derecho. Eu não tenho dúvida de que há um componente de colonização. Tanto é assim que o Brasil, principalmente na década de 90, os acordos chamados tradicionais, que se via ali como país em desenvolvimento receptor de capitais, por mais que tenha feito um modelo diferente, agora em 2013, 2014, a gente percebe que a escolha do Brasil com quem negociar esses acordos denuncia alguma coisa. O Brasil não negociou um acordo com a CFI com a França, nem com o Reino Unido. Ele negociou com Moçambique, Angola, Malawi. Ou seja, qual é a razão por trás disso? Proteger o investidor brasileiro que está nesses países. Claro que, como eu lembro que eu conversei com algumas pessoas da UNCTAD na época, que os primeiros acordos brasileiros tinham sido publicados, que aliás é uma crítica interna enorme, porque os acordos um dia saíram aprovados, negociados e assinados, e não houve nenhum debate sobre o que deveria ou não estar nesses acordos. Foi definido a portas fechadas e todo mundo foi surpreso no dia de abril de 2015 com o acordo assinado com Angola. E a primeira impressão, no dia seguinte, com o acordo assinado em Moçambique, um mês depois, com o acordo assinado com Malawi. E a impressão de todo mundo aqui no Brasil foi: bem, a gente está reproduzindo aquele padrão que a gente tanto criticava. Agora, o Brasil, que se vê como exportador de capital para esses países, quer proteger os seus investidores lá. E eu lembro que eu conversei sobre exatamente esse ponto com a UNCTAD e os oficiais da UNCTAD me disseram o seguinte: não, é verdade. Mas há que se considerar que o Brasil conseguiu fazer um acordo um pouco diferente. Pelo simples fato de ter retirado a arbitragem, enfraquece esse sistema perverso que a gente assistiu. Esse talvez seja o grande mérito do acordo brasileiro, ter fugido do sistema arbitral, que tem sido tentado em outros lugares por outras vias.
o acordo que você tem em Europa e Canadá, por exemplo, propõe a criação de uma corte, um tribunal permanente, para minimizar, pelo menos, o problema da reivindicação, porque assim, estão 500 e tantos casos e mais ou menos 37 atos, que são sempre os mesmos que se revelam. Então, parece que a solução, ainda que grande parte dos problemas que a gente viu na arbitragem não se deva à arbitragem, mas à linguagem dos tratados, que era muito fluida e aberta, é bem verdade que as soluções, nesse momento, têm se concentrado em resolver o mecanismo arbitral. A percepção é precisamente esta: o mecanismo arbitral é perverso tal como ele está. Preciso fugir dele. Seja usando a via do ombudsman, né, como o Brasil fez, do ponto focal, de uma negociação diretamente com o governo, para se tentar resolver internamente o problema, seja como a Europa está fazendo, criando um tribunal permanente no âmbito daquele acordo. Há um consenso hoje que, com a arbitragem de investimentos, do jeito que ela foi construída, não se pode continuar. En algún momento se hablaba de volver a la cláusula mecánica. Não, isso é. A América Latina foi durante muito tempo acusada de ser apegada à cláusula CAL. Na verdade, há uma coisa curiosa, porque o movimento de reforma, muito recente, na verdade só aconteceu por um motivo muito simples. Por que o movimento de reforma começa em 2010 e 2011? Porque em 2010 a França é demandada no seu primeiro caso de arbitragem. Em 2011 a Alemanha é demandada no Wintershall. Em 2015 a Áustria é demandada. Ou seja, foi sobretudo porque os estados que antes defendiam a arbitragem começaram a se tornar alvos dela que houve essa mudança. Enfim, por mais que o motivo não seja nada nobre, o importante é que neste momento há a possibilidade de se fazer a mudança. E se essa oportunidade for perdida, a gente vai ter outros ciclos de arbitragens, como se chama na época. Eu não pesquiso investimentos há muitos anos, então eu realmente não estou por dentro. O que levou o Brasil, no geral, a fugir do que era feito? Porque o Brasil não celebrava acordos de investimentos com ninguém, mas os grandes investidores brasileiros, quando queriam investir em outro país, faziam como a Petrobras, de constituir subsidiária na Holanda, PIB, POG, todas as empresas holandesas se aproveitavam do contrato bilateral que estava lá. O que mudou no Brasil a percepção de que esse caminho não era mais suficiente para proteger o interesse das empresas brasileiras? Na verdade, a demanda, primeiro, a quantidade de investimento é um fator determinante. Se você olha as curvas do Banco Central do Brasil, você percebe que as empresas brasileiras sempre investiram em algum percentual no exterior. O que mudou foi a quantidade desse investimento. Se você olha de 2010 em diante, a curva é um salto de quase mais de 45 graus. Mesmo com a Petrobras saindo do... Sim, isso explica também por que as escolhas das parcerias do Brasil. Que investimentos eram esses? Odebrecht, Camargo Correia, indústria de infraestrutura na África. Era esse o investimento. E a pressão para a negociação de acordos surgiu no âmbito da Fiesp. Foram essas empresas que patrocinaram e fizeram o lobby necessário no governo brasileiro para que essa negociação avançasse. Por um interesse. E uma outra coisa que você me disse, por que não é só... Por que a operação anti-estrangulada não serve mais? Porque também esses empresários tinham um interesse, por isso que o acordo chama de cooperação, de garantir proteção para além daquilo que os acordos garantem. Então, um traço da CFI são as chamadas agendas de cooperação. Os empresários brasileiros relatavam no governo nessa época o seguinte: olha, às vezes o problema com Angola não é nem o medo de ser expropriado, então eu não consigo tirar o visto, eu não consigo a licença, o ambiente regulatório é difícil. Então vamos negociar um acordo direto que contém uma agenda de troca de informação, de facilitação de visto. E aí o governo vai dizer, tudo bem, a gente até pode negociar um acordo, mas o acordo não pode ter tratamento justificativo, não pode ter arbitragem de investimentos. Arbitragem de investimentos foi uma coisa que o Brasil desde 65 se colocou contra. Tem que parecer famoso do consultor jurídico do Ministério dos Nossos Conselheiros. De 1965, Augusto Rezende Rocha, que diz, olha, a arbitragem de investimentos é inadmissível no Estado brasileiro. E essa posição se perpetua até hoje. Isso foi retomado em 99, 2000, no Congresso. Se entendia que a arbitragem era inconstitucional, né, que o Estado brasileiro desse o consentimento para comparecer na arbitragem perante um tribunal internacional provocado por um particular.
E essa posição continua em 2003. Ou seja, essa foi uma posição inarredável do Estado brasileiro desde 65. Apenas curiosidade, você sabe se continua sendo usado esse sistema triangular pelos brasileiros? Sim, se você olhar os dados do Banco Central, chama Censo de CBF, Censo de Capitais Brasileiros no Exterior, você vê que os dois primeiros lugares, né, destino de investimento, são as Ilhas Cayman e a BVI, né, Ilhas Virgens Britânicas. Ou seja, obviamente é triangular. Perfeito. Obrigado. Ese trabajo sobre pintar el tema, por ejemplo, a pintar fue el suelo, el agua, se justificó la emergencia ambiental para usar para eso. En estos tratados nuevos, pintarse proyectos que hay, eso no estuvieron. La cláusula ambiental aparece como una excepción, la posibilidad de agregarla Não, nos tratados renovados, assim, a exceção dos tratados como o tratado brasileiro que não contém arbitragem, a exceção do modelo indiano que também não contém arbitragem, os tratados chamados de nova geração, eles continuam postulando arbitragem de investimentos. O que muda são essas correções pontuais. Então, por exemplo, antes o acesso era livre à arbitragem, bastava que o investidor entendesse que existia uma violação ao tratado para iniciar a arbitragem. Hoje tem os chamados cooling off periods, às vezes de 6 meses, às vezes até de 1 ano, que o investidor é obrigado a tentar resolver o problema com o Estado antes de poder recorrer à arbitragem. O que há, às vezes, é uma limitação do escopo material da arbitragem, um tratado proibitório. A arbitragem só pode discutir questões relativas à expropriação. O resto não. O resto tem que ser resolvido internamente nos cortes nacionais. Há outros mecanismos no curso do procedimento, por exemplo, a interpretação obrigatória. Alguns tratados, esse que o Uruguai assinou recentemente com o Japão, por exemplo, determina isso. Na dúvida da melhor interpretação sobre o tratado, o Tribunal Arbitral deve fazer como se fosse um renvoi, envio da União Europeia, para os Estados que têm que juntos produzir uma nota interpretativa que vai vincular o Tribunal Arbitral. É uma forma de deixar o próprio Estado e os Estados de consenso interpretarem o tratado, diminuindo a margem de interpretação do Tribunal Arbitral. Ou seja, não há, de maneira geral, na maioria dos tratados novos, uma fuga da arbitragem. Esse movimento ainda pequeno e pontual. A maior parte dos tratados novos não tem arbitragem, mas com algumas limitações temporais, materiais. Alguns têm a limitation remedies, né? Tem um teto para compensação, então a compensação para a expropriação é admissível até não sei quantos bilhões. Ou até o teto do valor de mercado do investimento e não mais do que isso, não pode ter punitive damages. Então, o que tem se tentado fazer, com a experiência acumulada ao longo dessas décadas de arbitragem de investimentos, tentar resolver aquilo que foi se mostrando problemático, mas não sair da arbitragem. Ok? Isso, meu e-mail está ali, pode escrever se tiver dúvida. Muito obrigado.